Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Olha, meu querido, mais um domingo, né? Um domingo de bênção, de graça, 19 de novembro de 2023. E estamos aqui para a ministração da 8ª lição do 4º trimestre deste ano. Amados, o nosso tema hoje, missionários fazedores de tenda. Nós vamos procurar entender o que é um missionário fazedores de tenda. Quem sabe você se enquadra nessa característica. E então, amados, nossa lição, como falei, é a lição de número 8, com o tema missionários fazedores de tenda. O nosso textual está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 34. Diz assim o texto: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Olha, vamos repetir o texto? Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo estava falando aqui que ele gerava o que era necessário, tanto para ele quanto para os que estavam com ele na obra missionária. Paulo era um fazedor de tendas. Amados, a verdade prática da lição, segundo a revista, diz o seguinte: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Então, amados, através da minha profissão, das minhas habilidades, eu posso tanto servir a Deus, como também servir aos outros, através das minhas atividades, das minhas habilidades, das profissões que eu, porventura, possa exercer. Falando aqui, querido, ainda sobre a nossa lição, é importante nós vermos aqui a leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 18, versículo 1 a 5. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Assim nos diz a palavra. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se juntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 11 e 12, diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém, queridos? Olha, amados, fazedores de tenda. Deus, Ele tem levantado muitas pessoas, muitos homens, mulheres, missionários. São pessoas missionários que, por meio também da sua vocação, da sua profissão, têm contribuído para o engrandecimento do reino de Deus. Isso significa que as profissões desses missionários acabam se tornando um aliado, acabam se tornando um meio para abrir portas da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, por onde quer que estes profissionais possam ir. A lição, amados, tem
três objetivos. E o objetivo primeiro é relacionar a vida profissional de Paulo com a sua vida ministerial. Segundo, replicar a expressão missionários. Segundo, explicar a expressão missionários, fazedores de tenda. E terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Amém? Então, querido, é justamente isto aqui que nós iremos tratar na lição deste domingo. Então, é preciso, queridos, abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Para muitas pessoas é necessário. Para muitas pessoas não é possível conciliar a sua profissão com o seu ministério. Então, amados, só existe apenas um modelo de chamado missionário, aquele que você larga tudo e se aplica inteiramente na obra. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis. Não dá para conjugar. Então essas coisas nós precisamos entender, tá? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, por exemplo, como alguém que ao mesmo tempo exerce a sua profissão e anuncia o Evangelho. Então isso aqui é importante a gente entendermos, que dá para conciliar a nossa profissão, as nossas atividades profissionais com também a obra missionária, tá? E o sábio Salomão, já em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas. Então, se nós soubermos coordenar, nós vamos conseguir, com certeza, fazer o nosso trabalho secular e também fazer a obra missionária. E muitas vezes o nosso trabalho secular vai proporcionar oportunidades para falarmos de Jesus e ganharmos pessoas para o seu reino. Bom, o nosso primeiro tópico da lição fala sobre a vida profissional de Paulo, como também da sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma profissão, tá? O texto de nossa leitura bíblica em classe, em Atos, capítulo 18, de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. Então Paulo era um fazedor de tendas, literalmente ele fabricava tendas e fazia isso para granjear o seu sustento. E ele aplicou essa modalidade também na obra missionária, para não ser pesado aos irmãos, tá? Então a expressão ela é traduzida como, ou com mais precisão, por trabalhadores em couro, né? Então Paulo trabalhava com couro. A Bíblia não fala se ele fazia outros objetos, outros artefatos de couro, mas fala que ele fazia tendas, e por isso uniu-se a Áquila e Priscila, né? Para poder trabalhar e assim também poder transmitir o Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Bom, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e a vida ministerial? Temos tido muitas dificuldades para conciliar, né, amados? Mesmo na nossa vida cristã, muitas vezes nós temos dificuldade de conciliar o nosso trabalho com o reino de Deus, não é verdade? Deixamos que o nosso trabalho atropele a nossa vida cristã. E nós precisamos ser crentes organizados, missionários organizados, tá? A nossa profissão não será uma pedra de tropeço, mas será mais uma ferramenta que nós podemos usar para exercer a obra missionária, para exercer a nossa fé cristã. Como o apóstolo Paulo conjugava a sua vida profissional e ministerial? Bom, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais. Cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo ele era fariseu e fora criado também aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas.
Paulo se assessorou, se apegou a essa arte de fazer tendas para facilitar a sua obra missionária, provendo sustento dele e daqueles que estavam com ele, como também para divulgar o reino de Deus através também da sua profissão. Então, como você tem se aplicado no seu trabalho? Quem sabe você trabalha numa grande empresa e você tem muitos colegas. Será que você tem usado a sua profissão para falar de Jesus? Será que você tem sido um missionário dentro da escola onde você trabalha, ou aonde você estuda, dentro da empresa onde você trabalha? Ou quem sabe até mesmo você é o proprietário dessa empresa? Então é muito importante que nós atentemos para isso. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Parman, ele diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Jesus, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesses financeiros. Então Paulo fazia questão, amados, de mostrar para as pessoas que o seu objetivo principal era fazer Cristo conhecido. Então, amados, é importante que nós sejamos sim profissionais, sejamos sim missionários, missionários da nossa casa, missionários dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, missionários no nosso trabalho, no nosso emprego, não é? Missionários onde quer que estejamos. Mas é importante que você também possa usar a sua profissão para alcançar os seus colegas de trabalho, para abençoar a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo, ele tinha ética com relação às finanças. Então o apóstolo Paulo considerava o costume judaico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado no cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. E até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos antigos, os tempos do Antigo Testamento. Temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, que diz: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo, ele reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra missionária, mas é da aprovação de Deus que assim seja. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele relacionou a vida ministerial com a profissional. Paulo, ele relaciona aqui a vida profissional com a vida ministerial. Então, querido, era necessário entendermos que onde quer que Paulo ia, ele levava as suas habilidades profissionais e levava o reino de Deus. E o principal para ele era o reino de Deus. Tá? Então, queridos, no segundo ponto, fala sobre missionários fazedores de tenda. Bem, vamos entender um pouco sobre esse tema aqui, né? Olha, fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova. Ela é tão antiga quanto as Escrituras. Então, conforme estudamos em Atos, no capítulo 18, assim no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais
no campo missionário. Então isto é um missionário fazedor de tenda. O Senhor chama para que use as suas habilidades para prover seus próprios sustentos para poder fazer a obra de Cristo. Afinal, a obra é por amor que nós fazemos, tá? Então precisamos usar nossos dons, nossos talentos e também nossas habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios e missões que operam em regiões de grande antagonismo e a mensagem cristã é anunciada através das pessoas. Aonde muitas vezes nós, como missionários, não podemos entrar com esse título de missionários, nós podemos entrar como um profissional, podemos entrar como um empresário, podemos entrar como uma pessoa que tem uma habilidade que é necessária naquele lugar. E então, a nossa habilidade vai nos colocar lá dentro para podermos exercer o nosso ministério missionário. Tá certo, amados? A força missionária do mundo. Missões se tornaram um movimento global, que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco, amados, para continuar com essa missão. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que missões se tornaram um movimento global. E é essa a questão. Jesus, no seu ide, ele diz: ide por todo o mundo. Jesus globalizou aqui o Evangelho. Ide por todo o mundo. E nós aprendemos aqui que nós podemos ir por todo o mundo, sem muitas vezes sair da nossa terra, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, através da nossa oferta missionária, né? Das nossas orações, tá? Do nosso cuidado para com os nossos missionários. Nós podemos estar fazendo missões junto com eles. Tá certo, amado? Então, o preparo também dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem também se preparar plenamente para se tornarem os missionários transculturais. Missionários mais eficientes quanto puderem, para melhor assim fazer a obra de Deus. Tá certo? Então aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do nosso mestre. Aqui em 2 Timóteo 3, versículo 17, ele diz: para que o bom homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós precisamos, sim, nos preparar, ter instrução para fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Tá? Então, os fazedores de tendas chamados para missões são homens e mulheres treinados por instituições missionárias, com experiências reconhecidas, para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países que são fechados para o trabalho missionário tradicional. Poderão, então, assim, eu não posso entrar naquele país com a minha carteira, com a minha formação missionária, mas eu posso entrar naquele país com as habilidades que eu tenho, com a minha profissão, e ali exercer a minha profissão e exercer o meu ministério missionário para ganhar almas para o Senhor Jesus. A vocação, a profissão e missões. Esse é o nosso terceiro tópico. Primeira coisa que entendemos é que Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossa igreja, na nossa igreja local, estamos falando. Tá? Grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países, né? Então é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Então, amados, nesse caso é Deus quem capacita, é Deus quem comissiona e quem habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele, Deus, quem gera em nós o
envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Falando sobre vocação, sobre profissão e missões, precisamos nós, como profissionais, exercer a nossa vocação. Quando respondemos de forma prática, quando eu exerço a minha profissão, a minha vocação, quando eu estou executando de forma prática esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que nós encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviços ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo, quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e de nossas virtudes, tornando-nos parte integrante do seu plano para a sua honra, para a sua glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aos outros com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus o testemunho do Evangelho por onde Deus o enviava. Nosso terceiro ponto do tema fala sobre minha profissão, meu campo missionário. Todos nós temos alguma habilidade profissional, não é verdade? E precisamos entender a nossa profissão, mas entender também que nós temos um campo missionário. Basta identificar onde é esse campo. Quem sabe é na empresa, lá onde você está trabalhando, você tem um campo missionário. Tem vários colegas que você trata todos os dias, que você lida com eles todos os dias. É lá na academia onde você se exercita, pode ser o seu campo missionário. Lá no campo de futebol, onde você joga aquela bola lá, e a pelada, né, como falam, pode ser o seu campo missionário, né? Então, identifica onde é o teu campo missionário, mas não esquece de identificar, de identificar o teu ministério junto com a tua profissão, tá ok? Então, querido, servir a Cristo com o que nós somos e com o que nós temos. Esse é o nosso grande objetivo. Com o que eu sou, eu sirvo a Cristo, e com o que eu tenho, eu preciso também servir a Cristo. Tudo o que nós temos, amados, vem de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Nos lugares onde o Evangelho é difícil penetrar, é de difícil penetração, você com a sua profissão pode chegar ali e abrir uma grande porta para a pregação do Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele chama profissionais para exercerem suas profissões em um campo missionário. Você tem um chamado. Exerce o teu chamado, porque com certeza Deus vai te usar grandiosamente. Deus, amados, para a gente concluir, está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem da salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. Tá? É necessário examinar os motivos, é necessário avaliar a disposição espiritual. Daí
a importância do trabalho na igreja local. Você tem um chamado, começa no local. Não é à toa que o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era o local dos discípulos. Eles precisavam ser colocados à prova no local onde eles estavam. Eles precisavam exercer o seu ministério aonde eles estavam. Depois, então, partir para a Judéia. Quer dizer, então, primeiramente, é no meu local, no meu habitat, que eu preciso trabalhar, né? Para eu descobrir o meu chamado, a minha vocação, para onde eu estou sendo enviado. E assim eu possa ter certeza de que eu tenho um chamado para missões transculturais. Eu tenho um chamado para missões aqui na minha cidade, aqui no meu país, mas eu tenho um chamado. Tenho um chamado para orar, ou então para contribuir. Tenho um chamado para ir, mas eu preciso, meu amado, verdadeiramente exercer o meu chamado, primeiramente, no meu habitat. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Querido, nós estamos chegando ao final, nós já vamos orar. A lição do próximo domingo é esta aqui, a lição número 9. Amém? Nós vamos estar estudando no próximo domingo. E eu creio em Deus que você também estará conosco aqui. Louvo a Deus por poder ter passado essa lição para você, tá? Estou com um pouco de dificuldade, né, na respiração devido a uma situação que nós estamos passando, mas eu creio em Deus que no próximo domingo nós vamos estar aqui bem e dispostos para ministrarmos a palavra do Senhor. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos dá, meu Deus, da tua graça, da tua bênção. Fala, Senhor, conosco, no nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se você puder, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você puder, também ative lá o sininho para você ser notificado das próximas publicações. E deixe lá o seu joinha, faça o seu comentário, nos ajude a crescer o canal. Tá certo, meu amado? Louvo a Deus por mais uma escola bíblica e louvo a Deus por sua vida que está com a gente sempre. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo.